Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. E tem um da Raquel Pique que fala sobre isso. E do menino lá, que tem da USP, ele fez um trabalho e tem esse negócio falando, que você está falando. Obrigado. E aí, minha gente? Rogério Silva, falando de São Luís, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Terra boa. O Jonas. Aquele dado sertão. Isso, agora eu estou aqui na beira da Amazônia. Aquele dado da eficiência energética, você corre a distância de voo e a transformação do néctar em pólen. Tem um estudo... Não, néctar e mel. Desculpa, néctar e mel, desculpa. Tem um estudo, uma base de pesquisa aí, ou é observação, a prática? Olha, primeiro aquele gráfico que eu fiz de distância, tem um trabalho de distância. Esse trabalho de distância existe, é do Edilson, um grande parceiro meu, de Sergipe. Ele fez um trabalho com o pessoal mostrando estatisticamente, através do tamanho do corpo da abelha, essa pergunta que o Ricardo fez, ele mostrando que a abelha ia até certa distância. Aí nós começamos a pegar a abelha, que é o trabalho que a gente faz, marca as abelhas, X abelhas, solta a 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, vai soltando. Foi feito até lá em Petrolina, por aquela menina do Separação. E aí ela vai descobrir o tamanho da saia de lá, vai a 2.500 metros. Mas ela vai, não quer dizer que isso é bom para ela. E aí o que acontece? Então esse estudo de distância foi feito dessas maneiras, teoricamente pela Dilson, e praticamente por várias pessoas que têm mostrado a distância que a abelha vai. Daí a gente calculou a área que por uma apis. A apis corre uma área de 700 hectares. Consequentemente, nesses 700 hectares tem um raio e ela vai naquela área. Dentro disso aí, a gente viu o seguinte, de que pegava as abelhas, botava um alimentador e via quanto tempo ela voltava e com a carga que ela largava. Aí foi o Dr. Kerr fez o trabalho. Ele via, espremia as abelhas. Quando chegava, ele pegava a abelha, pegava um papo de mel dela, tirava e media a quantidade, o volume que tinha ali dentro, para saber exatamente se ela foi buscar naquele lugar, estava marcada que ela foi, viu lá. Quando ela chegava, ela tinha menos ou mais. Aí via que quando ele largava mais longe, ela tinha menos, porque usava aquele produto, porque ela vai transformando, e usava aquilo na alimentação. Então, aquele meu gráfico ali foi baseado em vários trabalhos que eu fui puxando. Hoje eu estou com um trabalho aqui, um gráfico que é mostrar a distância que a abelha voa. E todo mundo bota assim, pois é a distância que a abelha vai. Mas economicamente já está provado que 500 metros é a distância máxima que a gente tem para a abelha lhe dar o máximo de mel. Não quer dizer que vai ser o 100%, porque depende do seu manejo. Está entendendo? Não sei se aquilo é um trabalho feito, porque eu leio muita coisa, como eu li aí do Espírito Santo, fui pegando um bocado de coisa para jogar para vocês. Aí a gente vai lendo e vai arrumando as coisas. Legal. Obrigado. E aí, a turma, tem mais alguma coisa? Ô, Rogério, uma dúvida aqui. Quando você fala que você alimenta todos os dias e a pessoa que alimenta uma vez ou duas por semana, essa composição que você falou tudo. Você viu eu falar, eu alimento todos os dias porque eu quero fazer pote, expliquei para que é. Quem cria abelha e não quer fazer isso, aí não precisa alimentar, alimento 2 vezes na semana. Eu tinha uma receita que eu fiz num trabalho, mostrei que a Uruçu, ela consumia 200 ml a cada
2 vezes na semana, então 400 ml por semana. A Mandaçá era 100, a Jataí era 30, por aí. Então a gente fez esse trabalho e mostrou que era isso. Para a abelha se manter, para ela não ter problema de morrer. Então a gente dava isso a ela consumia, ela não acumulava, ela pegava aquilo e transformava. E aí transformava em cera, etc., disco, né? Era assim. Agora, por exemplo, no caso da produção de mel, eu quero que ela não pegue o mel e faça pote, porque eu expliquei que a abelha consome 7 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Então, eu tenho uma foto aqui, ela produz a cera, porque ela consome mel para produzir cera. Então, se ela vai consumir mel, vai me tirar o mel. Eu tenho que dar água com açúcar a ela. Mas isso é na produção, por isso que eu alimento todo dia. Mas quem cria abelha que não quer, não precisa fazer isso, dar todo dia, porque senão a abelha nem vai querer, às vezes. Vai encher lá de pote e fazer pouco disso. Por isso que eu disse que tem que ter pólen. Porque senão ela faz pouco disso e muito pote, e aí a população fica muito pequena. É isso aí que eu observei aqui, em uma das caixas aqui. Realmente ela para a postura. E aí só trabalha ocupando espaço todo com ponte aqui, até no sobrinho. Agora, Adarito, é o seguinte, veja que a gente fez esse negócio da pastagem, eu acredito que eu recomendaria que vocês começassem a ver daí da região que vocês têm plantas que nas áreas que vocês têm foram destruídas. Não precisa plantar em área coisa. Nas áreas destruídas, escolham as espécies que são boas, como o palfom, por exemplo, a mescla para resina, e planta uma quantidade de plantas, para vocês sentirem se isso que eu estou falando é verdade. Porque se aumentar a quantidade, não precisa fazer monocultura. Você planta assim, 50 plantas de um, 50 de outro, 50 de outro, vai assim, misturando das espécies que produzem néctar e pólen para as abelhas, nas áreas que estão destruídas. Porque palfom, por exemplo, a planta é pioneira. Você usa ela para ela começar o negócio. Então você pode fazer esse trabalho na área dessa de vocês aí, para vocês verem se aumentou a produção de mel. E bota o eucaliptozinho, porque o eucaliptozinho mantém bota aquele bonito que a gente tem aqui, o toreliano, e aí você coloca e ele vai aumentar. Mas não precisa. E outra coisa, na beira da cerca aí, planta de árvore. Porque a partir daí você tem também a produção, não vai afetar em nada, né? Para nascer. Tá certo. Gente, dentro do limite nosso, já estamos passando o limite. Tenho certeza que, pelo que eu sei, o professor Rogério também é daqueles que vai cedo para a cama, mas de madrugada está em pé. Né? Na última reunião que participamos com ele deixou claro que já estava cansado também, já estava querendo descansar. Né? Eu acho que foi muito, mas muito proveitoso o nosso encontro. Né? Nós estamos eu estou satisfeito e tenho certeza que muitos aí estão satisfeitos, porque eu tenho recebido aqui feedback no Zap, né? Inclusive um outro colocou, não, o homem é muito bom, é extremamente eloquente, inclusive aqui, né? Registrar isso aí, que a gente está muito satisfeito com o senhor, professor, e quem sabe uma hora a gente possa estar aí presentes, juntos, podendo apertar as mãos, nos conhecer pessoalmente e enriquecer mais esse trabalho que o senhor faz, tá? Eu digo parabéns mesmo. Eu tive o prazer de ter o contato do senhor através do professor Eduardo, né? Pessoa que realmente me falou do senhor, e estou extremamente feliz de ter tido essa palestra hoje aí com o senhor. Essa palestra não, esse bate-papo, né? Só o fato de perceber que o senhor fez uma pesquisa mais detalhada do Espírito Santo para tentar nos trazer algo novo para nós, né? Já engrandece muito o trabalho que o senhor fez e para nós também, tá? Eu espero que alguém mais tenha alguma perguntinha aí, rapidinha. Eu só queria dar os parabéns ao professor pela forma didática e a eloquência que ele teve, não só hoje, mas no outro anterior. Parabéns, professor, e muito obrigado. Valeu. Obrigado aí a vocês também. Se precisar, vai falar. Eu agora estou na roça, não saio mesmo, aí tem que conversar com o pessoal, não fico isolado. Muito obrigado. Eu só queria
Pode falar, Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode. Eu só queria saber como que eu faço, adquiro a semente para fazer a minha pastagem e tal. O senhor tem isso disponível ou não? Olha, Lucimar, é o seguinte, acabei de falar, eu não recomendaria você trazer coisa de outra região, porque, por exemplo, a moringa, o pessoal costuma dizer que moringa é excelente, não é. A moringa, os sul, por exemplo, vão só em janeiro, no resto do ano não vão. Agora, na caatinga ela vai. Então, a gente, quando adquire uma planta, é meio complicado, não sei o eucalipto. Mas o resto, por exemplo, o que eu recomendaria a você? Você vai aí, você viu uma lista, pega esse trabalho da capixaba que eu falei, que está em português, você tem uma parte de trabalho, e aí você pega, faz o seguinte, você vai lá e vê as espécies vegetais que estão lá. E aí a gente procura saber, como eu botei esse material, eu posso mandar até para um Adailton aí, ele distribui para vocês, esse material eu fiz uma pasta do Espírito Santo, posso mandar, me dá um e-mail aí, manda um e-mail para mim, eu mando para você, você vai até lá. Aí você olha as espécies e daí pega aquelas plantas primeiro, da sua região, para não ficar introduzindo coisa de fora que não vai dar resultado. Aí você pega uma que já está lá adaptada. Por exemplo, toda palmeira, jussara, essas ataleias, essas coisas que eu falei apiaçado, elas são boas de pólen. E palmeira é uma planta bonita para você botar no sítio, né? Então aí o que você faz? Você já sabe que palmeira é bom. Planta e planta daí, que as abelhas vão, não é? Aí, daí você vai pegar o pau-pombo, a mescla, são daí, aquelas que eu listei. E o que eu falei cada vez? Pega o mel de vocês, pega o mel de cada um, cada mês ali, chama um desses professores aí, que eu ia até fazer isso, me lembro que era do doutorado dele. Aí eu pegava e fazia o seguinte, pega e manda aí, vai fazendo a parceria, o cara faz o trabalho, ganha o trabalho, porque vai estar lá tudo, né? E você viu aquele mapa, aquele livro que eu mostrei a vocês, tá grátis na internet, eu mando ele para vocês, e vocês podem fazer isso aí através da parceria, entendeu? Então eu recomendaria que primeiro você pega as mais fáceis e planta, que já está lá dentro da sua região. E aí busca em outros métodos, porque eu expliquei que o Espírito Santo tem 6 vegetações, então cada uma vai ter flora diferente. Aí vai lá buscando. E depois, nas áreas ruins, você planta o eucalipto, essas coisas boas para manter suas abelhas, mas não é encher de eucalipto, plantar a quantidade que ajuda, tá entendendo? Não precisa comprar em outro estado, nada não, porque pode ser que não dê certo. Vocês têm aí os cróton, que é parente do capixinha, que é muito bom para mel. As abelhas vão. Tem aquelas famílias que eu botei, que você vai ver, eu mando a pasta para a Dailton, ele dá a vocês aí, e aí vocês observam aquela. Depois vai vendo mais, que vocês vão ver mais, tá entendendo? Urucum, plante urucum para pólen. Muito bom o urucum, é a planta nossa, nativa, né? E serve para tudo. Então não faça assim. Não precisa ficar gastando dinheiro para comprar coisa fora, desde que vocês aí têm eucalipto, tudo quanto é jeito, o cara é daí, então sabe tudo quanto é eucalipto, então é mais fácil. E vocês têm essas mirtáceas que produzem muito fora, jabuticaba, essas coisas, né? Tudo isso produz pólen. Então é interessante que faça esse trabalho, vamos evitar ficar botando, a gente só bota uma coisa quando, assim a gente sabe, não adianta ficar enchendo de coisa. Aquela senhora falou do aça-peixe branco, aquele o montanua nativo. Ele é excelente, sabe? Ele é nativo. Você já teve aí nativo porque ele é dessas regiões. Ele é muito bom para os abelhas. Muito. E ele pega de galho. Exemplo. Tá aí mesmo você acha as coisas. Né? Bom, então muito obrigado aí, minha gente. Certo? Já sabe o que precisar. Cadê o João? João, nosso presidente aí, João. Fazer o agradecimento final do professor Rotério aí. Eu já me dou como... Deixa eu falar uma coisinha, Dailton, antes. Aí, Nilson, fala, Nilson. Boa noite, Rogério. Agradecer aí a apresentação, muito boa. Eu também participei da outra que mandaram o link, né? Lá da Bahia. Eu tenho duas perguntas só para esclarecer. Na questão do xarope, você bota antes da época das floradas, aí depois você esvazia a melgueira, né? E deixa elas recolher. Mas isso não vai influenciar, tipo, elas pegarem depois aquele resto ali? Ou seja, queria saber se tem algum estudo que já fala dessa quantidade, quanto tempo depois tem que fazer isso. Não, e a outra pergunta... Só outra pergunta rapidinho, é a questão das análises do mel, né? Aquela outra palestra que você deu, você falou bastante sobre as análises, né? Os métodos e tal. Se você pudesse passar depois pra gente, quais são os estudos que tem que ser feitos pra gente, quando for procurar as instituições e tal, já ir com uma coisa mais certa, né, nesse sentido. Vou responder a segunda primeiro.
A segunda, eu acabei de falar, vou passar uma pasta para Daí e tem aquele livro que eu mostrei, e lá em cima o trabalho que o cara fez. E tem os outros trabalhos daí até. Então aí, nesse caso, o caminho é um só. É combinar com a instituição, a pessoa pesquisador, e você coletar o pólen da planta que está em flor e o mel. A partir daí você já tem uma ligação e ele vai fazer as análises lá e lhe dizer as plantas que estão dentro daquele mel. Claro que não vai acertar tudo, porque ele não consegue fazer tudo. Tá? Então o caminho é esse. Eu vou passar o livro, as coisas, tem tudo lá. E vocês veem e sai até com o livro, mostra o professor lá, é capaz de conhecer. A segunda pergunta é a seguinte, a primeira pergunta é a seguinte. Eu expliquei que não tem disso não. Você botou lá, ela encheu as melgueiras, aí o que eu falei? Você fica olhando a florada. Eu tenho, de cada planta que eu vi que a floresta naquela época, eu tenho guardado o quê? Eu tenho plantado ela. Ela está plantada, nesse caso, ela está plantada no meu jardim. Aí quando começa a abrir a flor, eu vou lá e faço o quê? Já paro de alimentar. E eu também já sei pela data aqui, assim, os anos e anos fazendo isso, já tenho uma ideia. Então você tirou aquele mel, esvaziou aquele pote de mel, você derrama tudo e guarda numa vasilha, para dar a abelha fraca, no alimentador interno. Aí não dá nada, é alimentador externo. Eu uso alimentador externo por acaso. Mas o meu alimento é interno. Aí daí você deixa lá, a abelha vai limpar aquilo, que ela vai tirar aquilo e não vai misturar. Difícil, eu digo isso porque quando eu fiz esse trabalho, eu fiz análise. Eu peguei mel de pote e analisei um por um para saber se tinha sacarose, que a gente vê pela sacarose, porque o que eu estou dando é sacarose, para ela transformar um pouco, é sacarose. Aí não aumentou a sacarose, então mostrou que ela limpou. A gente usa muito isso em apis. A gente deixa a apis fazer os favos e depois deixa a abelha limpar lá. Então você vê um trabalho, só comentando, a gente fez o trabalho com o Sou Amarelo de vocês aí, lá em Biqué. E é interessante que 20 enxames, quando a gente analisou o mel, a gente viu que 17 tinha a diastase, que é uma enzima, que ela, quando aquece o mel, ela desaparece. Então, aí, consequentemente, o que acontece? Ela não existe quase na abelha melícola. No jataí tem. Jataí e abelha apis, no mel. Mas na melícola, no mel da melícola, não tem. É baixíssimo o teor. E a gente analisou que 17 não tinha 0,1%, é coisa assim pequena. Aí quando a gente foi analisar 3, vinha uma alta, igual o de apis de jataí. Aí eu mandei ele e falei, não, repete esse negócio. Repetiu 3 vezes, que a gente faz tudo 3 vezes. Depois repetiu e deu a mesma coisa. Aí eu fui lá, conversar com o menino que fez a dissertação. Aí ele disse, não sei, professor, aí ficamos investigando, aí um dia ele me liga, professor, eu sei o que foi. É que eu sou amarelo, estava do lado das apis. Aí eu tirei os favos e botei do lado para as apis limpar. A Uruçu foi e pegou, meu. Quando pegou, essa diastase tem no mel de apis. Aí apareceu no mel de Uruçu. E a gente detectou, e aí, tá vendo? Ninguém sabia o que era. Tem até um trabalho, tá publicado aí mostrando isso. Então, a gente notou que a diastase não existe em mel de melífero, é o diferencial de apis. Tanto que se você desumidificar o mel de melífero, vai ficar igual de apis. Mas se você mede se tem diastase, se tiver diastase, é sinal que não é mel de melífero. Então a gente viu isso por causa de 3. Então o que eu quero dizer é que quando a gente faz aqui, a gente analisou e viu que não tem resíduo aqui. Não tem nenhum, porque ela limpou tudo. Certo? E consequentemente, aí depois que o pote feito, você espera o quê? A abelha encher de mel o pote. É dessa maneira. Certo? Valeu. Vamos lá? Vamos lá, tudo certo? Então, boa noite aí, muito obrigado. Cadê o João? Cadê o João? Vamos falar. Do Espírito Santo. Professor Rogério, muito obrigado mesmo. Suas palavras foram muito úteis para todos nós aqui. Nós, no Espírito Santo, que estamos ensaiando produzir mel. É um trabalho que a gente está começando uma fase nova, né, na meliponicultura do Espírito Santo, trabalhar com mel. Muito obrigado. Você pode ter certeza que a gente vai ficar absorvendo isso, tudo que o senhor falou para nós, durante um bom tempo, maturando isso aí como um bom mel maturado, e vamos para frente. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.
tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima. Eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração.